Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Com alegria, nos reunimos aqui nessa noite para adorarmos e benzermos o nome do nosso Deus. Esse Deus que é santo e é digno de todo louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 148. Salmo 148. Amém? Diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Versículo 13 diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, esse nome que é soberano, esse nome que está acima de todo nome, né? E como nós lemos aqui, é como se o salmista dissesse: tudo e todos louvem ao Senhor, porque Ele é digno, só Ele é merecedor. Nós estamos aqui nessa noite justamente para isso, para render louvores ao nome do nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grande, único. Esse é o nosso Deus. Então nós vamos nessa noite prestar louvores de todo o nosso coração, agradecidos a Ele pela sua bondade e a sua misericórdia que é sobre nós dia após dia. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Ó Deus, nós queremos nessa noite te exaltar, engrandecer o Teu santo nome, esse nome que é grandioso, esse nome que está acima de todo nome. Ó Deus, nós queremos render louvores a Ti, de todo o nosso coração, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor. Ó Deus, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, por isso pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas faltas, que o Senhor, Deus, limpe os nossos corações e que a cada dia, ó Deus, o Senhor nos santifique mais e mais para a honra e para a glória do Teu nome. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo dia chamado hoje. Agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós na manhã desse dia. Ó Deus, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, e no dia de hoje não foi diferente. Nós te agradecemos por isso. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que nesse momento de culto, onde em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, iremos te adorar e bendizer o Teu nome. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor toque, ó Deus, em cada vida, em cada mente, ó Deus, que possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui fortalecidos, ó Deus, porque a Tua presença tem esse poder, ó Deus, de nos fortalecer, de nos revigorar,
Ó Deus, por isso nós rogamos a Ti, a cada irmão que entrou aqui na igreja essa noite, cada vida que está aqui nessa noite, seja renovada, seja fortalecida pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há na Tua doce presença. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, através de cada ato desse culto. Fala conosco por meio da ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e entoar louvores ao nome do nosso Senhor nessa noite. Vamos declarar que os nossos dons, os nossos talentos são para servir ao Senhor. Amém? A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Louvado seja o Teu nome, Deus. Deus Santo, Deus poderoso. Nossos dons, os nossos talentos, ó Deus, são para Te servir. A nossa vida é Tua. Tudo que temos, tudo que somos, ó Deus. Mas
Por
Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com seu dízimo, sua oferta. Em nome de Jesus, vamos declarar que Ele é santo. Se for
Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso de número 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor. Desde já te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações já desde o início desse culto. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pelos louvores que o Senhor nos deu a oportunidade de poder entoar e cantar, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em comunhão com os irmãos. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. Ó Deus, agora na ministração da Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Tem muitas mães aqui, ó Deus, e que o Teu Espírito possa estar falando a cada mãe. Ó Deus, que o Teu Espírito possa estar desde já ensinando e preparando, ó Deus, as futuras mães. Ó Deus, ó Deus, o Senhor há de providenciar o varão ainda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que desde já elas possam compreender a Tua Palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vivemos em uma geração em que os valores cristãos estão sendo abandonados. Muitas famílias se perdem em meio à confusão moral. Muitas famílias estão se perdendo em meio à confusão espiritual nos dias em que nós estamos vivendo. No entanto, mesmo em tempos difíceis, Deus sempre levantou o remanescente de Deus. Mesmo em tempo de apostasia, sempre existiu o que nós chamamos o Israel de Deus. Sempre existiu aqueles que não se dobraram. Sempre existiu um povo que permaneceu fiel, mesmo quando todos os outros estavam se tornando infiéis, abandonando os valores e princípios de Deus. Da mesma forma, Deus sempre levantou famílias fiéis a Deus. Deus sempre levantou muitas vezes famílias, e por muitas vezes começou por uma mãe temente a Deus, por uma mãe que se dedicava a orar pelos seus filhos. Muitas vezes começou por uma mãe que se preocupava e que se colocava de joelhos intercedendo pelos seus filhos. Quantos de nós aqui nessa noite talvez não seja fruto de uma intercessão de uma mãe?
E o apóstolo Paulo, ele nos apresenta esse texto de 2 Timóteo, um jovem pastor que recebeu um legado de fé. E não apenas de palavras, mas ele recebeu um legado de fé, de uma vida vivida. E essa vida vivida de evangelho, de fidelidade a Deus, ele viveu dentro da sua casa. E esse legado, o texto vai nos dizer que ele começou com a sua avó, Lloyd, e depois com a sua mãe, Eunice. Irmãos, e nessa mensagem, nós vamos ver como a fé sincera, em casa, produz frutos espirituais duradouros, especialmente por meio, como hoje é o Dia das Mães, só temos nós e pais, irmão Nilton. E Emília ali também, Emília também. Vou pedir licença aos irmãos para que a gente possa se dedicar um pouco mais ao Dia das Mães nessa noite. Mas a palavra de Deus, ela nos edifica de todas as formas. E muitas vezes, irmãos, pelo papel das mães, que é a mãe que, quando o filho está fora de casa, está acordada, preocupada onde o filho está, o que ele está fazendo, se está bem, se não está. Geralmente é a mãe que se preocupa mais do que o homem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite famílias piedosas em um mundo ímpio. Amém? Primeiro nós vamos ver aí no verso 5, a fé verdadeira começa no coração e se manifesta no lar. O verso 5, a primeira parte vai nos dizer, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiramente em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Irmãos, Paulo ele reconhece que a fé de Timóteo não é meramente intelectual ou herdada de forma superficial, mas Paulo reconhece aqui na vida de Timóteo que ele tem uma fé genuína, uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé que não é hipócrita. Não é uma fé dita apenas de palavras, da boca para fora, mas é uma fé vivida, e não apenas vivida, mas percebida pelas pessoas ao seu redor. A fé desse homem chamado Timóteo, ele tem uma fé que é manifestada em ações, atitudes e não apenas palavras. Essa fé, o texto vai dizer que essa fé, ela habita nele. Ela não é apenas confessada, mas vive nele. E essa fé não apenas vive nele, mas também a motiva ele a continuar firme nos caminhos do Senhor. Essa fé, irmãos, ela não nasceu no vácuo, ela não nasceu por acaso, ela foi cultivada em um lar onde a palavra de Deus tinha a primazia. Ou seja, aonde a palavra de Deus era a prioridade. Essa fé de Timóteo, ela foi cultivada dentro de um lar cristão, de mulheres que serviam a Deus, que temiam ao Senhor, que intercedia, não apenas intercedia, mas também pregava e ensinava ao ainda então jovem Timóteo. Esse texto nos mostra que a família, especialmente as mulheres piedosas, são instrumentos escolhidos por Deus para transmitir a fé de geração em geração. João Calvino, fazendo um comentário sobre esse texto, ele vai dizer assim: Timóteo foi tomado desde o braço por uma doutrina pura, e tal é a função mais nobre dos pais, que a semente do Evangelho seja lançada no coração dos seus filhos desde a infância. Esse era o comentário de João Calvino sobre esse texto. Irmãos, essa palavra, ela não isenta nenhum de nós essa noite. Eu falei sobre as mães, mas ela não isenta nenhum de nós essa noite. Nem dos pais mais velhos, nem dos pais mais novos,
nem dos jovens que ainda nem são pais e nem mães. Nós precisamos ter uma fé não apenas de boca, mas uma fé visível, dia a dia, na nossa casa, na convivência com os nossos filhos, na convivência com os nossos familiares. Não apenas os nossos filhos, mas nós precisamos demonstrar essa fé em todas as áreas das nossas vidas. Dentro de casa, principalmente, porque nós, às vezes, tem pais hoje que, assim como tem pais que estão transferindo a educação dos filhos para as escolas, existem também pais que estão querendo transferir a educação espiritual dos filhos para as igrejas. E não é essa a realidade maior é de que os pais ensinem os seus filhos. E não apenas ensinem, mas demonstrem aos seus filhos com prática, com vivência, ou seja, uma fé visível, uma fé prática, que não seja apenas de palavra, não seja uma fé hipócrita, mas que seja uma fé visível, para que seus filhos o vejam e possa acompanhar a fé de seus pais. Os filhos, eles percebem a convicção que temos acerca de Jesus Cristo. Porque não há quem tenha convicção acerca de Cristo, não há quem não conheça Cristo e viva uma vida como vivia no passado. Não há aquele que diz que conhece ao Senhor, mas vive uma vida que vivia no mundo antes. Antes tem a vida transformada pelo poder do Evangelho. E esse poder ele se manifesta dentro dos nossos lares, através da nossa mudança de vida, da nossa mudança de caráter, ou até mesmo no reconhecimento dos erros que às vezes reconhecemos, que nós temos dentro do nosso lar. O Evangelho produz isso nas nossas vidas. E é preciso que os nossos filhos vejam isso em nós. Amém? Uma fé prática. Michel, mas meus filhos já estão nos marmanjos. Não tem problema. Deus ainda tem interesse em salvar a tua casa. Amém? Amém. Um lar cristão deve viver, deve cultivar uma fé viva, coerente com aquilo que nós professamos. Amém? Segundo ponto aqui, as mães são instrumentos de discipulado e legado espiritual. Ainda no verso 5, o texto vai dizer: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Irmãos, Lóide e Eunice não apenas criaram Timóteo biologicamente, mas foram discipuladoras na sua casa. Elas transmitiram não apenas valores morais, mas elas transmitiram as verdades centrais das Escrituras de Deus, da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo ele reconhece que Timóteo, desde a infância, ele conhece as Sagradas Letras e que aponta para a vida devocional e instrução constante recebida no lar. Timóteo não é fruto do acaso, não foi alguém que ouviu essa palavra do Evangelho na rua por meio de outras pessoas. Timóteo ele foi criado fisiologicamente, fisicamente, ou seja, as suas mães e seus pais alimentaram, deram comida, deram vestimenta, mas principalmente essas duas mulheres que Paulo dá ênfase aqui, Lóide e Eunice, elas alimentaram Timóteo com a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada e a palavra de Deus vivida. E aqui, irmãos, mesmo sem um pai crente, aqui a ausência de apoio masculino não impede a pregação do Evangelho. A ausência do apoio do cônjuge não impede a pregação do Evangelho.
o ensinamento da palavra de Deus. Eu vivi em um lar assim, onde meu pai não era servo de Deus, onde minha mãe lutou, batalhou, se esforçou, se preocupou, chorou, intercedeu, orou pelas nossas vidas. E hoje eu olho para o meu passado e vejo o quanto Deus me livrou por causa das ações da minha mãe dentro de casa. Ou seja, a influência do mundo por parte do meu pai não foi suficiente para frustrar os planos do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus usa mulheres, irmãos. Deus usa mães que amam a sua palavra para edificar as futuras gerações. Às vezes a gente fica esperando, a gente percebe isso muitas vezes nas atitudes do povo. Muitas mães chegam até a gente para pedir, para orar pelos seus filhos. E muitas vezes elas não reconhecem o poder que elas têm de colocar os seus joelhos no chão e se prostrar diante do Senhor para pedir pelos seus filhos. Eu queria encorajar você, mãe, a não desistir dos seus filhos. Eu queria encorajar você, mãe, a interceder pelos seus filhos. Não olhe para as circunstâncias. Não se prendam ao natural. Creia no sobrenatural, do que Deus pode fazer na tua casa. Creia nisso. Vocês, mães, têm um potencial de evangelizar, de ensinar, de pregar a palavra para os seus filhos, se não somente para os seus filhos, mas também para os seus netos. Amém? Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: nunca subestime o poder de uma mãe que ora. Muitos dos maiores homens de Deus nasceram dos joelhos de mulheres desconhecidas, mas conhecidas por Deus. Eu vou ler essa frase de novo, porque essa frase é fantástica. Nunca subestime o poder de uma mãe que ora. Muitos dos maiores homens de Deus nasceram dos joelhos de mulheres desconhecidas, mas conhecidas por Deus. Às vezes a gente olha para a vida de Timóteo, a gente está vendo aqui agora a ação, o poder de Deus se manifestando através da sua avó e da sua mãe. A gente olha para homens na história que marcaram a sua geração de pregação do Evangelho. Quando a gente vai olhar a história de John Wesley, por exemplo, a gente vai ver o papel da sua mãe na criação dos filhos. Enquanto o pai saía para trabalhar, a gente pode ver, se a gente for olhar a história deles lá, a gente vai ver o papel da sua mãe cuidando dos filhos, ensinando os filhos. Porque não subestimou o poder de uma mãe que ora. Irmãos, é uma bênção incalculável ter pais tementes a Deus e uma mãe que instrui seus filhos no temor do Senhor. É uma das melhores bênçãos, é um dos melhores dons que o céu pode conceder a uma criança. É uma mãe que teme ao Senhor. É uma mãe que serve a Deus com fidelidade. Eu queria dizer para vocês, mães, o seu papel é nobre. Seu papel é espiritual dentro de casa. Seu papel, ele é eterno. Quero dizer para vocês que Deus usa vocês, mães fiéis, para transformar filhos em líderes espirituais. Filhos em homens tementes ao Senhor. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Amém? A sua oração, o seu ensino, o seu exemplo deixarão legados, deixarão marcas
para sempre e por muitas gerações. Toda família bem estruturada, toda família fiel a Deus, veio de uma mãe que intercedia pelos seus filhos. Uma mãe que se preocupava em ensinar os seus filhos. Amém? Lares piedosos, lares que servem ao Senhor, geram servos ousados para o reino de Deus. O verso 6 e o verso 7 vai dizer: por essa razão te lembro que desperte o dom de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: a fé que se desenvolveu na casa de Timóteo, a fé que desenvolveu em sua casa, não fique restrita ao ambiente familiar, mas se expanda pelo seu ministério. Ele diz: desperte o dom de Deus. Deus havia chamado Timóteo para poder pastorear. Desperte o dom que há em você, porque aquilo que Deus te chamou para fazer não é para ficar dentro da sua casa, não é para ficar só apenas dentro do seu lar. Isso é para ser expandido. Então desperte isso dentro de você. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Não ficou restrito ao ambiente familiar. Isso levou ao ministério de Timóteo. E Paulo lembra a Timóteo que esse dom deve ser reavivado no coração dele. Deve voltar a queimar. Deve ser não apenas consciente de um chamado, mas deve ser algo ardente no seu coração. E aqui Timóteo usa a expressão: Deus não nos deu espírito de covardia. E aqui mostra que a fé recebida no lar produz coragem espiritual, capacita o crente com poder, com amor e com moderação, ou seja, domínio. Aqui, irmãos, o poder, o termo usado no original aqui é dínamos, dinamite. Deu origem à palavra dinamite. A gente sabe o estrago que o dinamite faz numa rocha. Teve uma época, antes de fazer esse asfalto aqui, o rapaz da pedreira ali, ele deu um tiro e eu acho que estava muito próximo à estrada. E a dinamite explodiu e toda a pedra foi lançada para o meio da pista. Foi até do outro lado caiu na outra roça, do outro lado da pista, do outro lado da estrada. Por causa do poder de explosão que aquilo ali gerou, jogou pedras desse tamanho para o meio da estrada. O poder que Deus fala é esse poder, dínamos, a dinamite, o amor, o domínio próprio, que Paulo está falando aqui para Timóteo. João Calvino ele vai dizer, fazendo o mesmo comentário sobre o verso 6 e 7, João Calvino vai dizer assim: a fé não pode permanecer inativa. Ela inflama os dons e o desperta para o serviço. A graça que repousa deve ser reavivada pela lembrança da herança recebida. Ou seja, o que João Calvino está nos dizendo aqui é que a fé ela não pode permanecer inativa. Muito pelo contrário, ela inflama, ela aflora os desejos do nosso coração, dos dons, para fazer o serviço. É por isso, irmãos, que a fé que é em nosso coração, ela deve exalar do nosso coração. Ela não deve ser uma fé inativa, mas ela é uma fé que nos impulsiona a despertar para o serviço que Deus nos chamou. E a pergunta é: para que foi que Deus te chamou? A gente viu uma fé verdadeira,
que causou impacto na vida de Timóteo, pela vida da sua mãe e sua avó. A gente viu o poder da oração de uma mãe, da instrução de uma mãe dentro de casa. E agora a gente está vendo aqui aquilo que não fica só dentro de casa, que vai gerar impacto na sociedade, dentro da igreja, no meio da comunhão com os irmãos. É aquilo que fala lá no Salmo 128. Verás os filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. A fé que estava dentro daquela casa gerou um impacto social, trazendo paz gerando famílias fortes, gerando netos tementes ao Senhor e causando impacto social naquele salmo. A gente vai ver isso. Aqui agora nós estamos vendo, irmãos, Paulo chamando a atenção de Timóteo para que reavive ao dom do Senhor na vida dele, causando impacto na vida de outras pessoas. Quantas pessoas Timóteo pregou e quantas pessoas não se converteram? Aqui nos chama a atenção para a realidade do servo de Deus, de que isso não pode gerar impacto só dentro da nossa casa, mas também tem que gerar impacto na sociedade que nós vivemos, lá no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, lá no meio da sociedade, comprando pão no mercado ou na padaria. Deve gerar um impacto social na vida das pessoas, porque a nossa fé, ela não deve ficar só para nós, mas ela deve exalar no nosso coração por meio do serviço, por meio dos dons. A gente está vendo ali uma mesa farta, um cantinho da fotografia, eu nem sabia que ia ter. Foi reflexo do serviço das irmãs, não caiu ali do paraquedas. Alguém fez alguma coisa, não surgiu ali por um anjo, foi o serviço das irmãs. Quando você convida, quando você chama, quando você prega na sua rua, quando você tem a oportunidade de sentar na porta de sua casa e você usa o tempo não para falar da vida dos outros, mas para falar de Jesus Cristo. Seja qual for o serviço, seja qual for o seu dom, faça isso. A fé que há em nosso coração deve gerar esse desejo de fazer a obra do Senhor. Não deve ser uma fé inativa, mas deve ser uma fé ativa, que possa gerar impacto na vida das pessoas. Amém? Lares cristãos não apenas ensinam a palavra de Deus, elas formam discípulos ousados, que estejam dispostos a servir ao Senhor com fidelidade. O papel dos pais, especialmente os das mães, é treinar os filhos, como a gente viu na quarta-feira, os filhos como flechas para o reino. Amém? Como flechas. Como eu falei na quarta-feira, quem fabrica uma flecha, ela tem um alvo para acertar essa flecha. Num tempo em que o povo vivia sob tensão de guerra, a flecha era um armamento essencial para um povo. E todos os guerreiros daquela época tinham seu arco e sua aljava, que é a sua bolsa de flechas, cheias de flechas, com o objetivo de acertar um alvo no momento da batalha. E aí eu falei na quarta-feira, vocês viveram esse tempo em que os pais enchiam as casas de filhos, e o objetivo era que esses filhos pudessem ajudar os seus pais nas lavouras, que o objetivo era para que eles fossem, desde pequenininho já ia com enxadinha para poder ir capinando. Às vezes capinava, eu falei assim, arrancava mais os pés de feijão do que os pés de mato, deixava as raízes por cima, mas já ia desde pequeno, ensinando, e quando crescia, já tornava, quando começava a endurecer o pescoço, já começava a ir para a roça fazer o serviço juntamente com os pais. Era esse o objetivo. Acho que o povo tinha 10, 15 filhos dentro de casa. Enchia dele, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Hoje a gente tem medo de ter filho, porque o mundo está tão difícil que a gente tem medo.
e ter muito filho. Só que nós precisamos gerar filhos para o Senhor. E esses filhos é para o Senhor, não é para o mundo não. O problema é que muitas vezes dentro da igreja hoje nós estamos gerando filhos para o mundo. Irmãos, é assustador no mundo gospel, nessa área da música. Se você pegar hoje a maior parte desses cantores que estão no hype aí agora, que são famosos, todos eles tiveram uma passagem dentro da igreja. Parece que a igreja serve de trampolim para a fama. Vão para a igreja, recebem a oportunidade, cantam, e aí depois se desviam e vão para o mundo. Depois que fica famoso, vão para o mundo cantar para o mundo. Pode olhar, a maioria deles tiveram uma passagem da igreja. Nós precisamos gerar filhos que gerem impacto na sociedade. Homens e mulheres tementes ao Senhor, fiéis, não com uma fé de palavras, mas uma fé que possa gerar resultados para a sociedade. Por isso é preciso que desperte, que essa fé que há em nossos corações, desperte no coração de toda a igreja o desejo de servir ao Senhor com seus dons e talentos. Amém? E é papel nosso, da nossa família, das mães. Estou falando muito das mães porque é o papel, hoje é dia das mães, mas é o papel da família, dos pais, de ensinar. Eu não estou preocupado que tipo de profissional, estou falando assim, que tipo de profissão os meus filhos vão ter. Se vai gerar muito dinheiro, se não vai ser. Se vão ser médicos ou se vão ser um funcionário qualquer. A minha maior preocupação é que eles sejam servos do Senhor, tementes ao Senhor, que se casem com homem e mulher temente ao Senhor, que gerem famílias tementes ao Senhor. Essa é a minha preocupação. Elise quer ser confeiteira, só tem 12 anos. Daqui para lá muita coisa pode mudar. E se ela quiser ser confeiteira, ela pode ser. Se isso puder ajudar na renda da casa dela, isso vai ser bênção. Não estou preocupado se está pouco ou muito dinheiro, mas eu estou preocupado que a vida dela seja de serviço ao Senhor. Não uma fé sem fingimento, como a de Timóteo, assim como Timóteo, que não tinha uma fé de fingimento, mas tinha uma fé real, e isso exalava, e isso era visto por todos, inclusive pelo apóstolo Paulo. Amém. Esse texto, irmãos, nos ensina que a fé viva, que gera impacto lá fora, começa dentro de casa. No mundo em que famílias estão desestruturadas e os filhos se perdem, Deus ainda usa lares, muitas vezes simples, mas fiéis, para formar servos fortes, homens e mulheres fortes, piedosos, corajosos, para a glória do Senhor. Lloyd e Eunice não deixaram monumentos, não deixaram herança, não escreveram livros. Mal sabemos da vida dela, pois só nesse texto que elas são citadas, mas mal sabemos da vida dela, mas elas deixaram um Timóteo, um servo de Deus, que gerou impacto na sua geração. Amém? O legado de uma mãe fiel não é medido por status social, mas em frutos espirituais que permanecem por gerações. Amém? E eu separei uma frase de Spurgeon que diz assim: se queremos reformar a igreja e a nação, comecemos pelas mães, porque a mão que embala o berço governa o mundo. Luiz, certo? Comece pelas mães, porque a mão que embala o berço governa o mundo. Pode olhar, e grandes líderes da igreja do Senhor, olha a estrutura deles, todos tiveram uma mãe que ensinou, que admoestou, que discipulou o seu filho. Amém? Que a igreja de Patos seja
tenha essas mães que estejam envolvidas, preocupadas em gerar filhos para o Senhor, em não desistir dos seus filhos. Deus levante outras. Eu vejo as meninas jovens aqui, que sejam mães no futuro, mães tementes ao Senhor, que sirvam ao Senhor, que estejam dispostas a ensinar os seus filhos, estejam dispostas a gastar tempo por eles, em nome de Jesus Cristo, para que a igreja se fortaleça com famílias que sirvam ao Senhor, porque todos nós vamos passar, e o legado que nós podemos deixar aqui nessa igreja é de filhos e netos e bisnetos tementes ao Senhor. Amém. Vamos orar. Gostaria que todas as mães ficassem de pé. Então eu vou orar e a Amanda vai chamar as mães para cá. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que nós adultos que já somos pais, mães, ó Deus, sejamos exemplo dos nossos filhos. É um desafio muito grande, porque também somos cheios de falhas, ó Deus, mas que a tua presença nas nossas vidas venha gerar impacto na vida dos nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o referencial para o mundo sejam seus pais. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Existem lares aqui, ó Deus, que podem estar desestruturados, mas que o Senhor levanta mulheres nessa noite para ser bênção na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que as futuras gerações, ó Deus, sejam impactadas pelo poder do Evangelho, que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, que sejam mães dedicadas a ensinar os seus filhos, ó Deus, no caminho que devem andar, para que quando for grande a promessa do Senhor não se desvie deles, mas permaneçam firmes e geram outras famílias, outras gerações que sirvam ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, derrame dessa tua bênção sobre a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.